Você já parou para pensar por que homens com os maiores propósitos são justamente aqueles que enfrentam as lutas mais pesadas contra a luxúria? Isso não é coincidência, presta atenção. Existe uma razão espiritual pela qual a luxúria persegue os escolhidos de Deus e mata grandes destinos antes mesmo deles acontecerem. Se você sente que tem um chamado, um propósito, mas vive preso nesta luta contra a pornografia, contra a masturbação, contra a luxúria, então você precisa entender o que eu vou te mostrar agora. Porque quando você descobrir por que a luxúria te persegue, tudo vai começar a fazer sentido para você. O diabo, ele não perde tempo atacando pessoas que não representam nenhuma ameaça para ele, ameaça para as trevas. Ele não se importa com quem está confortável no pecado, com quem já entregou tudo para ele. Ele ataca aqueles que têm potencial de impactar famílias, potencial de impactar comunidades, impactar futuras nações. Ele ataca os escolhidos de Deus, porque ele sabe que quem você pode se tornar com Deus. E isso apavora ele. Olha a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele matou um gigante quando era apenas um menino. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Deus tinha um plano enorme para a vida dele. E foi justamente Davi quem caiu na armadilha da luxúria com Betseba. Um momento de fraqueza destruiu a sua família, matou pessoas, trouxe consequências terríveis. E por que isso? Porque o inimigo sabia que se ele conseguisse derrubar Davi, ele estaria derrubando um rei, um adorador, um homem que traria o Messias através da linhagem dele. Olhe para Sansão. Deus deu para ele uma força simplesmente sobrenatural. Ele foi separado desde o ventre da mãe para libertar Israel. Mas Dalila entrou na vida dele. E através da luxúria, através dessa fraqueza, o inimigo conseguiu destruir um homem que tinha o poder de derrubar exércitos inteiros. Sansão perdeu seus olhos, perdeu sua força, perdeu sua dignidade como escolhido, tudo por causa da luxúria. O inimigo enxerga algo em você que talvez nem mesmo você não consegue enxergar ainda. Ele vê o líder que você pode ser, ele vê o pai que você pode se tornar, ele vê o homem de Deus que você tem potencial de ser. E é exatamente por isso que ele usa a luxúria como arma principal para derrubar você, homem. Presta atenção. Porque se ele conseguir te manter preso nesse ciclo de pornografia, nesse ciclo de masturbação e vergonha, ele garante que você nunca vai cumprir o propósito que Deus colocou dentro de você. E aqui está o que muitos não entendem. A luxúria não destrói você de uma vez. Ela te mata devagar aos poucos. Ela é um assassino silencioso. Toda vez que você cai, ele rouba um pedaço da sua força espiritual. Toda vez que você assiste pornografia, ele apaga um pouco da luz que Deus colocou dentro de você. Toda vez que você se masturba, ela suga sua energia espiritual, ela suga sua motivação, ela suga sua capacidade até mesmo de sonhar grande. E o pior é que enquanto isso acontece, você continua vivendo. Você acorda todo dia, vai trabalhar, conversa com algumas pessoas, até vai na igreja no domingo, às vezes a quarta. Mas por dentro você está morrendo e você sabe disso. Seu propósito está sendo assassinado devagar. Aquele chamado que Deus colocou em você está sendo sufocado e simplesmente apagado aos poucos. E você nem percebe que está perdendo o que mais importa, que é o relacionamento com Deus. Você está perdendo também seu destino. Paulo deixou isso muito claro em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governantes das trevas desse século. Você precisa entender uma coisa: a luxúria não é apenas um hábito ruim, homem. Não é apenas uma fraqueza da carne, é uma arma espiritual usada pelo inimigo para impedir que você se torne quem Deus planejou que você fosse com ele. E tem mais: a luxúria persegue os escolhidos porque ela sabe que você não pode cumprir seu chamado vivendo em pecado. E Satanás sabe disso. Deus te chamou para ser sal e luz neste mundo. Mas como você vai ser luz se está vivendo em trevas? Como você vai impactar sua família se você não consegue nem ter domínio sobre os seus próprios olhos? Como você vai liderar outros homens se você mesmo está sendo liderado pelos seus próprios desejos? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: Sede santos como eu sou santo. Santidade não é opcional para quem foi escolhido por Deus. Você não pode viver uma vida de pecado e ao mesmo tempo andar no propósito de Deus. Não dá liga, não vai. Não funciona assim as coisas no reino de Deus.
E a luxúria é o principal obstáculo entre você e a sua santidade. Por isso, o inimigo investe tanto tempo nessa área da sua vida, porque ele sabe que enquanto você estiver preso nela, você não vai conseguir andar no propósito que Deus tem para você. Então acorde, homem! Inclusive, se você é um homem que luta contra o vício e pornografia e quer entender o lado obscuro desta indústria satânica, clica agora no quadrado que está aparecendo nessa tela, que você vai direto para este vídeo que pode libertar você. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.